Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais um curso de Atos. Nós estamos estudando Atos 2, estamos estudando a segunda parte do livro de Atos. Na aula passada, nós vimos como que aconteceu a conversão de Saulo. Hoje, em Atos 2, vamos continuar estudando o capítulo 9 do livro de Atos e vamos ver um pouco do trabalho de Pedro, tanto na cidade de Lida e Jope, como também na conversão de Cornélio. Então, Lucas tinha falado da conversão de Saulo ou de Paulo, e agora ele deixa de lado um pouco a história de Paulo para retornar mais para frente, no capítulo 13, quando Paulo vai começar as suas viagens missionárias, e fala um pouco de Pedro. Então, Pedro está na cidade de Lida, fica próximo a Jerusalém, mais para o lado do mar Mediterrâneo, como se ele estivesse descendo para o litoral. E de Lida ele vai para a cidade de Jope. Ele vai estar hospedado na casa de um homem chamado Simão. E a gente vai estudar agora um pouquinho sobre os acontecimentos enquanto Pedro está na cidade de Lida e de Jope. Então, em Lida, Pedro encontrou um homem chamado Enéas. Há 8 anos esse homem sofria, né, de paralisia. Ele estava acamado com paralisia e Pedro o curou. Sinta-se à vontade se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma Atos capítulo 9, versículos 32 a 35, lendo a história da cura de Enéas. Podemos dizer que Enéas estava no lugar certo na hora certa, ou seja, perto de um apóstolo, perto dos discípulos de Jesus. Então, a cura desse homem, Enéas, levou a muitas pessoas crerem em Jesus e se converterem. Então, mais um exemplo no livro de Atos que Deus curava as pessoas, não só pelo amor, pela misericórdia, em curar um enfermo, como no caso desse homem paralítico, mas também para que essa cura levasse as pessoas a crerem na mensagem de Deus e se converterem. Na sequência, Pedro sai da cidade de Lida e vai para a cidade de Jope, uns 20 quilômetros para frente de Lida ficava a cidade de Jope e mais ou menos uns 60 quilômetros de Jerusalém. E chegando lá em Jope, Pedro encontra um grupo de mulheres chorando, porque elas estão chorando pela morte de uma serva de Deus chamada Tabita. Se você está lendo a versão João Ferreira de Almeida, talvez esteja a palavra Dorcas, ou se você está lendo a NVI, esteja Tabita, porque são, assim como a gente viu estudando sobre o Paulo, que ele era chamado de Saulo em aramaico e Paulo em grego, essa mulher era chamada de Tabita em aramaico e Dorcas em grego. Tabita era uma serva, ela tinha ajudado muitas mulheres, né? A Tabita tinha ajudado muitas mulheres confeccionando alguns tecidos para essas mulheres. E ela ficou doente e veio a falecer. E os irmãos mandaram chamar o apóstolo Pedro, que estava na cidade de Lida, para ir para Jope. E por que que os irmãos chamaram Pedro? Então, mais uma vez, se você quiser pausar esse vídeo e ler o capítulo 9, versículos 36 a 43, né? Faça isso para você entender melhor a história de Pedro em Jope, né? Quando ele se foi curar, né? Na verdade, ele vai ressuscitar Tabita. Então, mas a pergunta é, por que eles chamaram o apóstolo Pedro? Eu não acredito que eles chamaram Pedro esperando que Pedro fosse ressuscitar Tabita como acaba acontecendo.
Eu imagino que por ser uma irmã estimada, talvez eles chamaram Pedro para ele poder falar algumas palavras de conforto para aquelas irmãs que estavam sofrendo com a morte de Tabita. Talvez chamaram Pedro para que Pedro pudesse também aproveitar aquela situação e falar da ressurreição de Jesus, como todos nós um dia vamos estar juntos de Deus, com aquelas pessoas que já perdemos, que já partimos, que amamos. Porém, o Pedro chegando lá, ele ressuscitou Tabita. Então eu imagino que isso foi algo inesperado, porque até aqui a Bíblia não fala de nenhum apóstolo ter ressuscitado alguém. A última ressurreição, além do próprio Jesus, foi quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Então esse texto só mostra o quão com o poder do Espírito Santo que Jesus compartilhou com os apóstolos, que eles podiam fazer os mesmos milagres que Jesus fez. E o versículo 43 fala que, estando em Jope, Pedro se hospedou na casa de um homem chamado Simão. E Lucas diz que a profissão desse Simão era curtidor de couro. Não é por acaso que Lucas cita a profissão desse Simão. O que vinha a ser um curtidor de couro? Era alguém que pegava o cadáver de um animal e tirava o couro desse animal para fazer algumas coisas com este couro. Sapatos, bolsas, cintos. Por que Pedro está citando a profissão desse homem chamado Simão? Pedro, hospedado na casa dele, era um curtidor de couro. Porque no Velho Testamento, o judeu se tornava considerado impuro se ele tocasse num cadáver. Com isso, os judeus não poderiam entrar no templo se eles estivessem impuros. Então, para um judeu poder entrar no templo, ele tinha que passar por um processo de purificação. Então, e a gente vê o apóstolo Pedro na casa desse Simão, curtidor de couro, mostrando que Pedro estava começando a entender que a importância de ele se aproximar das pessoas que eram excluídas do Velho Testamento dos judeus. E agora, no capítulo 10, a gente tem a história da conversão de Cornélio e toda a casa de Cornélio. Como sempre, convido você a pausar o vídeo e ler com calma Atos capítulo 10, versículos de 1 a 8. E aí a gente tem a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Antes de falar um pouquinho de Cornélio, o texto fala que Cornélio morava em Cesareia. Cesareia, se Jerusalém está nesse círculo verde aqui, se você olhar para o mapa, você vai ver um círculo verde com a cidade de Jerusalém. Cesareia ficava um pouco mais ao norte. Pedro estava na cidade de Jope, um pouco mais para baixo, e Cornélio morava na cidade de Cesareia. Cesareia é uma das cidades mais importantes da Palestina, porque lá ficava o governador, o representante de Roma. Então, toda vez que uma autoridade saísse de Roma e fosse para a Palestina, ficaria hospedado no palácio de Herodes, o palácio que o Herodes o Grande havia construído, que agora tornou-se a sede do governador romano na Palestina. Então, Cornélio, ele é um centurião. Ele era alguém que cuidava da guarda, ele junto com o exército italiano, o exército de Roma, cuidava da guarda do governador. E ele era responsável por 100 soldados. Então essa palavra centurião mostra que Cornélio era um homem que cuidava de 100 soldados, um oficial romano, que cuidava de 100 soldados. Então isso mostra que ele era gentil. E esse lugar onde Cornélio trabalhava como oficial
militar, era uma corte chamada italiana. Uma corte era um regimento militar com cerca de 600 mil homens. Então, Cornélio era um gentil, ele não era um judeu, ele era um gentil, porque para ser soldado da corte italiana era necessário ser italiano, ser gentil e não judeu. Atos, capítulo 10, versículo 2, diz que Cornélio, apesar de não ser judeu, era um homem piedoso e temente a Deus. Cornélio, com toda a sua casa, com toda a sua família, sempre faziam esmolas, davam esmola ao povo e continuamente orava a Deus. Então Lucas relata que Cornélio era um gentil temente a Deus, era um bom homem. Porém, mesmo sendo um soldado romano temente a Deus, que servia a Deus, Cornélio tinha um problema. Qual era o problema de Cornélio? O capítulo 11 de Atos, versículo 14, fala que Pedro foi enviado a Cornélio e Pedro seria a pessoa que diria palavras mediante as quais Cornélio seria salvo. Não só Cornélio, mas toda a casa de Cornélio. Então, mesmo Cornélio sendo um homem temente a Deus, piedoso, que orava continuamente, uma pessoa generosa, um bom chefe de família, uma pessoa que tinha boa influência no meio dos seus soldados e na cidade de Cesareia, apesar de tudo isso, Cornélio não era salvo, estava perdido, porque ninguém é salvo por ser uma pessoa boa. A pessoa só é salva se ela recebe o perdão de pecados de Deus. E Cornélio precisava receber o perdão dos seus pecados. Para isso, alguém precisava pregar o evangelho para Cornélio. Então, como que Deus vai trabalhar na conversão de Cornélio? Primeiro, um anjo de Deus aparece para Cornélio e dá instruções para Cornélio e mandar alguns soldados, alguns subordinados dele, até a cidade de Jope, onde Pedro está na casa de Simão, o curtidor, e pedir para Pedro ir até Cesareia, pregar o evangelho para Cornélio. Na verdade, Deus vai unir o pregador, Pedro, com o pecador, Cornélio, para que Cornélio ouça o evangelho e se torne um discípulo de Jesus. Então, Cornélio não era salvo, mas estava em busca da salvação. E Deus não poupou esforços para que isso acontecesse. Eu te pergunto, por que ao invés de Deus mandar um anjo falar para Cornélio, mandar alguém na cidade de Jope para que Pedro fosse até Cesareia e pregasse o evangelho para Cornélio, por que o anjo já não pregou o evangelho para Cornélio e a família de Cornélio? Por que o anjo já não disse para Cornélio que ele precisava crer em Jesus, arrepender dos seus pecados e ser batizado? Por que você acha que o anjo não fez isso? Porque essa missão foi dada aos discípulos de Jesus e não aos anjos. Os anjos são mensageiros de Deus para os homens, mas os homens são discípulos de Jesus para os pecadores. Cada um de nós temos a função de pregar para aqueles que ainda não conhecem Jesus, da importância, da necessidade dessas pessoas crerem, se arrependerem e serem batizadas. Então, Cornélio, em obediência ao anjo de Deus, envia alguns homens à cidade de Jope, pedindo para que esses homens trouxessem Pedro até a casa de Cornélio, para que Cornélio pudesse ouvir a pregação do evangelho. Agora, resta a Deus, né? Se Deus está trabalhando com o pecador, agora Deus precisa trabalhar com o pregador. Então, Atos capítulos 10, versículos 9 a 13, mostra Deus começando a trabalhar na vida de Pedro.
Porque, lembrando, Cornélio é gentil e no Velho Testamento era proibido para um judeu entrar na casa de um gentil, se hospedar, se alimentar com esse gentil. Então, Deus precisa mostrar para Pedro e principalmente para todos os judeus que agora os gentios estão sendo aceitos por Deus. Na verdade, eles já deveriam estar sendo batizados para receberem o perdão de pecados e o Espírito Santo, mas isso não está acontecendo. Para que Pedro possa batizar Cornélio nas águas, Deus começa agora a trabalhar na vida de Pedro para mostrar para Pedro que Deus não considera mais os gentios uma raça impura. E então, a primeira coisa que acontece, versículos 9 a 13, Pedro tem uma visão de um lençol que desce dos céus e em cima desse lençol tem animais que o Velho Testamento considerava impuros. E uma voz de Jesus aparece para Pedro, Pedro ouve uma voz de Jesus, dando a ordem de Pedro matar e comer esses animais. Porém, Pedro se recusa a fazer isso. Pedro se recusa a matar e comer esses animais, pensando ainda nas leis do Velho Testamento. Por 3 vezes, Jesus ou Deus mandou Pedro matar esses animais e comer, e não considerar esses animais impuros, porque Deus os havia abençoado. E enquanto Pedro ainda estava pensando no que essa visão queria dizer, qual era o significado de Pedro insistir, ou Deus insistir para Pedro comer animais que antes eram considerados impuros e agora não são mais, os homens que Cornélio mandou buscar Pedro chegam, né? E Pedro então recebe esses homens. Pedro ainda estava meditando nas palavras de Deus quando esses homens chegaram. E aí, o versículo 22 do capítulo 10 vai falar: Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então as coisas estavam começando a fazer sentido para Pedro. Ele entendeu que o que Pedro estava mostrando naquela visão dos animais que antes eram impuros, agora não são mais, que Pedro poderia estar agora com os gentios, receber, acolher esses gentios. E agora Pedro vai até a cidade de Cesareia, né, e entra na casa de Cornélio. Então, Pedro não foi sozinho, ele levou mais 6 homens com ele. Por que Pedro levou esses 6 homens com ele? Para que esses homens pudessem servir de testemunha, caso Pedro fosse questionado por outros judeus, por que Pedro entrou na casa de um gentil e se hospedou e comeu com esses gentios, de que o que ele estava fazendo era ordem de Deus. Ele estava cumprindo o mandamento que Jesus deu a ele para ir até a casa de Cornélio falar do evangelho. E Pedro então chega na casa de Cornélio e começa a pregar sobre Jesus para esses gentios que estão hospedados, que estão na casa de Cornélio junto com ele. A importância de Cornélio é tão grande que não só os capítulos 10, mas também não só o capítulo 10, mas o capítulo 11 de Atos repete toda a história da visão de Pedro, do chamado de Cornélio, do chamado de Pedro para ir na casa de Cornélio, mostrando que Pedro precisava fazer a vontade de Deus e não questioná-la se ele poderia ou não entrar na casa de um gentil.
a Bíblia vai falar que, se você mais uma vez pausar esse vídeo e ler com calma os versículos 34 a 43, você vai ver que Pedro reconhece que Deus está mostrando que ele não estava fazendo mais acepção entre judeus e gentios, e então ele começa a pregar sobre Jesus. Pedro fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, e ele mostra que ele, um apóstolo de Jesus, era uma testemunha ocular de tudo que Jesus havia feito e vivido. Mas eu acredito que Pedro não imaginava que ele poderia batizar Cornélio nas águas. Porque até aqui, nenhum gentil havia sido batizado, ou pelo menos o livro de Atos não relata sobre o batismo de nenhum gentil. Por isso, o versículo 44 de Atos 10 vai falar: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, o sermão de Pedro foi interrompido por Deus, ou interrompido por Jesus, porque Jesus batizou Cornélio e os demais gentios que estavam ali com o Espírito Santo. Eu convido você a olhar Atos capítulo 11, versículos 15 a 17. Lá o apóstolo Pedro, quando volta para a cidade de Jerusalém, os irmãos em Jerusalém começam a questionar Pedro porque ele entrou na casa de um gentil. E Pedro fala: eu não só entrei, mas também eu batizei esse gentil nas águas. E quando os judeus estão assustados com Pedro ter feito uma coisa dessa, Pedro diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor Jesus, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro fala: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedeu a nós quando nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, os judeus ficaram admirados porque o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. E por que Jesus batizou Cornélio e os demais gentios com o Espírito Santo? Exatamente para que Pedro e os demais judeus entendessem que os gentios também poderiam ser batizados nas águas para receberem o perdão de pecados. Por que os judeus ficaram admirados com o fato de os gentios terem sido batizados com o Espírito Santo? Porque a última vez que tinha acontecido um batismo com o Espírito Santo tinha sido em Atos capítulo 2, quando os apóstolos foram batizados. Então, agora, de repente, o Espírito Santo também caiu sobre os gentios, como no princípio, Pedro fala. Como aconteceu com eles, com os apóstolos lá no começo. E Pedro disse: o batismo com o Espírito Santo foi algo administrado por Jesus com os gentios, assim como foi administrado por Jesus conosco, apóstolos. A Bíblia prometeu, Jesus mesmo prometeu, que quem seria batizado com o Espírito Santo seriam os apóstolos e não os gentios. Mas de repente agora os gentios foram batizados com o Espírito Santo. E aí, por que isso aconteceu? Por que Deus derramou seu Espírito sobre Cornélio e os demais gentios? O propósito não foi para dar o perdão de pecados para esses gentios, porque o perdão de pecados vem no batismo nas águas. O propósito foi para mostrar para Pedro e para os demais
apóstolos e para os demais judeus que os gentios também poderiam ser batizados nas águas, para receberem aí sim o perdão de pecados. Então, na verdade, o que Deus fez foi dar um sinal para demonstrar que agora, na nova aliança, não existe mais diferença entre judeus e gentios. A explicação desse evento está contida nas próprias palavras de Pedro. Olha o que Pedro fala, voltando para o capítulo 10 de Atos, nos versículos 47 e 48. Porventura, pode alguém recusar água para que não seja batizado esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, e ordenou que eles fossem batizados agora nas águas, em nome de Jesus. Pedro ficou convencido definitivamente que Deus não faz acepção de pessoas, a ponto de poder batizar os gentios nas águas. E esses gentios, Cornélio e os demais parentes e amigos de Cornélio que estavam na casa de Cornélio, foram batizados e receberam o perdão de pecados. Mais tarde, Pedro e os demais judeus são interrogados pelo que eles tinham feito junto aos gentios. E Pedro relata o batismo do Espírito Santo aos gentios como prova de que isso era uma permissão, para que a partir dali todos os gentios pudessem ser batizados nas águas. Eu ainda pergunto, por que Cornélio e os demais gentios foram batizados em água depois de receberem o batismo com o Espírito Santo? Por que, se Jesus já tinha batizado Cornélio com o Espírito Santo, por que Pedro batizou Cornélio nas águas? Pedro batizou Cornélio nas águas para Cornélio receber o perdão de pecados. O perdão de pecados não vem com o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia nunca prometeu que batizaria alguém com o Espírito Santo para dar perdão de pecados. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, o próprio Pedro falou para a multidão que eles precisavam ser batizados nas águas para receber o perdão de pecados e o próprio Espírito Santo. Se alguém para ser batizado, como dizem algumas pessoas, para confirmar a salvação, depois de ser batizado nas águas, precisam ser batizados com o Espírito Santo, então, as únicas pessoas que confirmaram seu batismo foi os apóstolos, em Atos 2, e Cornélio e seus amigos, em Atos 10. A partir de Atos 10, nunca mais a gente vê ninguém sendo batizado com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não foi um batismo que aconteceu para confirmar o batismo nas águas. Até porque primeiro Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e depois ele foi batizado nas águas. Então, o batismo com o Espírito Santo foi só um sinal para que Cornélio pudesse ser batizado. Se a gente olhar aqui para Atos capítulo 10, a gente vê dois batismos. O batismo com o Espírito Santo, administrado por Jesus, e o batismo nas águas, administrado por Pedro e os demais homens lá que batizaram aquelas pessoas na casa de Cornélio. 15 anos depois desse acontecimento, o apóstolo Paulo escreve o livro de Efésios. E em Efésios, capítulo 4, versículo 5, Paulo disse: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, em Atos 10 temos dois batismos, nas águas e com o Espírito Santo. 15 anos depois, Paulo fala, existe um só batismo. Qual desses dois batismos continuou acontecendo? Se alguém para ser batizado, como dizem alguns, para confirmar a salvação precisa de batismo com o Espírito Santo, como eu já disse, então só Cornélio e os seus amigos têm o batismo bíblico. Então, o que continuou, com certeza foi o batismo nas águas, que é administrado pelas pessoas, como Jesus mandou batizar as pessoas, e esse batismo nas águas é o batismo que traz
perdão de pecados e a própria presença interior do Espírito Santo. Como eu já disse, em Atos capítulo 11, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão perguntaram a Pedro, dizendo: Entraste na casa de homens incircuncisos, ou seja, de gentios, e comeste com esses homens? Como que você fez isso? Pedro precisou dar explicações para os judeus cristãos, né, que a Bíblia chama de circunciso, mais conservadores, do porquê Pedro havia comido com os gentios. No final, Pedro vai dar essas explicações, relatando tudo o que aconteceu em Atos 10, e explicando que ele fez isso e mais do que isso, Pedro ainda batizou esses homens. Pedro ainda batizou os gentios. E Pedro está dizendo o seguinte: se Jesus batizou com o Espírito Santo, eu senti-me na obrigação de batizá-lo nas águas. E como se Pedro estivesse falando, se vocês estivessem no meu lugar, vocês teriam reagido de forma diferente? Vocês teriam resistido a Deus? E a atitude daqueles judeus que estavam questionando a Pedro foi: então, realmente, agora entendemos que os gentios também podem ser batizados nas águas. E a partir de Atos capítulo 11, os gentios começam a ser batizados. Como eu já havia dito, eu convido você a ler Atos capítulo 11, versículos de 1 a 18 novamente, para, se você ainda tem dúvida, de ver que o batismo de Cornélio foi um sinal que Jesus deu, foi um sinal que Jesus fez para mostrar para Pedro e para todos os judeus que os gentios poderiam ser batizados nas águas, que os gentios agora fariam parte da salvação. Então, o batismo de Cornélio foi um sinal de que agora eles faziam parte, os gentios faziam parte do reino de Deus. Espero que esses capítulos 10 e 11 de Atos tenham ficado bastante claros para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e a partir da próxima aula a gente continua estudando o livro de Atos. Ok? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.